Olá, eu sou a Natália e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal. Eu também sou estudante de inglês e decidi compartilhar aqui toda a minha jornada de aprendizado. O meu objetivo é mostrar de forma simples e prática o método que eu tenho usado para estudar inglês todos os dias. Enquanto eu aprendo, você pode aprender junto comigo. Se você está começando do zero ou quer fortalecer a sua base no inglês, já se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Assim, você acompanha toda essa jornada comigo. E hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da gramática inglesa: os interrogativos, os pronomes e os advérbios interrogativos. Então, pegue seu caderno, prepare-se para estudar e vamos aprender juntos? Who is that pretty girl? Quem é aquela garota bonita? A palavra who significa quem é e é usada para perguntar sobre uma pessoa. Exemplos: Who is your teacher? Quem é seu professor? Who is at the door? Quem está na porta? Is é o verbo to be na terceira pessoa do singular he, she, it. That significa aquele, aquela, aquilo e é usado para indicar algo ou alguém que está mais distante de quem fala. Exemplos: That boy is my brother. That house is beautiful. Pretty significa bonita. Ele descreve o substantivo girl, que significa garota. Portanto, quem é aquela garota bonita? Frase negativa: That pretty girl is not my sister. Aquela garota bonita não é minha irmã. Frase com antônimo: Who is that ugly girl? Quem é aquela garota feia? Trocamos pretty, bonita, pelo seu antônimo ugly, feia, mantendo a mesma estrutura da frase. Frase com sinônimo: Who is that beautiful girl? Quem é aquela garota linda? Beautiful é um sinônimo de pretty, mas costuma transmitir a ideia de uma beleza mais intensa. Você deve estar se perguntando: por que criar novas frases? Criar frases seguindo a mesma estrutura ajuda o cérebro a aprender padrões do inglês, em vez de decorar frases isoladas. Assim, você amplia o vocabulário, entende a função de cada palavra e ganha confiança para formar suas próprias frases em diferentes situações. Esse formato é excelente para ensinar gramática de forma prática, mostrando como os interrogativos, pronomes, adjetivos e a estrutura da frase funcionam juntos. Who did Rosalind go with? Com quem a Rosalind foi? A palavra who significa quem e é usada para fazer perguntas sobre pessoas. Exemplos: Who did you travel with? Com quem você viajou? Who did she study with? Com quem ela estudou? Did é o passado do verbo auxiliar do. Ele é usado para formar perguntas no simple past, passado simples. Quando usamos did, o verbo principal permanece na forma base. Rosalind é o sujeito da frase, ou seja, a pessoa que realizou a ação. Go significa ir. Mesmo falando de uma ação passada, usamos go na forma base porque o auxiliar did já indica que a ação aconteceu no passado. Exemplos: Rosalind went to school yesterday. A Rosalind foi para a escola ontem. Did Rosalind go to the party? A Rosalind foi à festa? With significa com. Ela indica companhia, ou seja, a pessoa que acompanhou Rosalind. Em inglês, é comum que algumas perguntas terminem com uma preposição,
como acontece nessa frase. Frase negativa. Rosalind didn't go with anyone. A Rosalind não foi com ninguém. Frase com antônimo. Who did Rosalind leave behind? Quem a Rosalind deixou para trás? Nessa frase, usamos leave behind, deixar para trás, transmitindo uma ideia oposta à de go with, ir com alguém. Who did Rosalind accompany? Quem a Rosalind acompanhou? Accompany significa acompanhar e transmite uma ideia muito próxima de go with, embora seja um verbo mais formal. Frase complementada. Who did Rosalind go with to the concert last night? Com quem a Rosalind foi ao show ontem à noite? Acrescentamos to the concert ao show e last night, ontem à noite, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando informações de lugar e tempo. Who books this? De quem é este livro? Whose é um pronome interrogativo possessivo que significa de quem. Não usamos who book, e sim whose book. Whose significa de quem é e é usado para perguntar sobre posse ou propriedade. Exemplos. Whose car is that? De quem é aquele carro? Whose bag is on the table? De quem é aquela bolsa que está sobre a mesa? Book significa livro. Na frase, ele representa o objeto sobre o qual estamos perguntando. Is é o verbo to be na terceira pessoa do singular. Ele liga o sujeito ao complemento da frase. This significa este, esta ou isto, e é usado para indicar algo que está próximo de quem fala. Frase negativa. This book isn't mine. Esse livro não é meu. Frase com sinônimo. Whose book isn't this? De quem esse livro não é? Transformamos a frase em uma pergunta negativa, expressando a ideia oposta de pertencimento. Frase com sinônimo. Who does this book belong to? A quem pertence este livro? Who does this book belong to? Transmite praticamente o mesmo significado de whose book is this, sendo outra forma muito comum de perguntar sobre o dono de um objeto. Which of those ladies is your mother? Qual daquelas senhoras é a sua mãe? Which significa qual e é usado quando a escolha é feita entre um grupo específico de pessoas ou objetos. Exemplos. Which dress do you like? Qual desse vestido você gosta? Which study is your brother? Qual estudante é seu irmão? Of significa de. Na expressão which of, ela indica que estamos escolhendo um elemento dentro de um grupo. Exemplos. Which of these books is yours? Qual desses livros é seu? Which of the boys is your cousin? Qual dos meninos é seu primo? 12 significa aqueles ou aquelas e é usado para indicar pessoas ou objetos que estão mais distantes de quem fala. Ladies é o plural de lady e significa senhoras ou damas. Is é o verbo to be na terceira pessoa do singular. Ele concorda com o sujeito da pergunta, que é which, qual delas. Your significa seu, sua, seus ou suas, indicando posse. Mother significa mãe. My mother isn't one of those ladies. Minha mãe não é uma daquelas senhoras. Frase com antônimo. Which of those gentlemen is your father? Qual daqueles senhores é seu pai? Trocamos ladies por gentleman e mother por father, criando uma frase com a ideia oposta em relação ao gênero das pessoas.
Which of those women is your mother? Qual daquelas mulheres é sua mãe? Women, mulheres, pode ser usado como um sinônimo de ladies. Em muitos contextos, embora ladies soe mais educado e formal. Which of those ladies is your mother in the family photo? Qual daquelas senhoras é a sua mãe na foto da família? Acrescentamos in the family photo na foto da família, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando uma informação de contexto. What do you say? O que você disse? What significa o que ou qual, dependendo do contexto. Nesta frase significa o que e é usado para perguntar sobre uma informação ou algo que foi dito. Exemplos: What do you want? O que você quer? What happened? O que aconteceu? Did é o passado do verbo auxiliar do e é usado para formar perguntas no simple past, passado simples. Quando usamos did, o verbo principal permanece na forma base. You significa você ou vocês. Na frase, you é o sujeito que realizou a ação. Como a frase já possui o auxiliar did, usamos say na forma base e não said. Exemplos: She said hello. Ela disse olá. Did you say something? Você disse alguma coisa? Frase negativa. You didn't say anything. Você não disse nada. Frase com antônimo. What did you hear? O que você disse? Trocamos say, dizer, por hear, ouvir, criando uma frase como uma ideia oposta. Em vez de produzir a mensagem, a pessoa a recebe. Frase com sinônimo. What did you tell me? O que você me contou? Tell pode funcionar como um sinônimo de say, quando nos referimos a comunicar uma informação a alguém. A diferença é que tell normalmente exige um destinatário. Tell someone, enquanto say enfatiza o que foi dito. Frase complementada. What did you say to your teacher yesterday? O que você disse ao seu professor ontem? Acrescentamos to your teacher, ao seu professor, yesterday, ontem, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando informações sobre a pessoa e o tempo. Who told you about the accident? Quem te contou sobre o acidente? A palavra who significa quem é e é usada para fazer perguntas sobre pessoas. Who called you? Quem te ligou? Who lives here? Quem mora aqui? Tell é o passado do verbo tell, que significa contar, dizer ou informar alguém sobre alguma coisa. Exemplos: She told me the truth. Ela me contou a verdade. They told us the news. Eles nos contaram a notícia. You significa você ou vocês e funciona como objeto da ação do verbo told. About significa sobre ou a respeito de. Ela liga o verbo ao assunto da conversa. Exemplos: You talked about the movie. Nós conversamos sobre o filme. Tell me about your trip. Conte-me sobre sua viagem. The accident. O accident. Acidente. Nesse contexto, the significa que estamos falando de um acidente específico, conhecido pelos participantes da conversa. Frase negativa. Nobody told me about the accident. Ninguém me contou sobre o acidente. Frase com antônimo. Who hid the truth about the accident? Quem escondeu a verdade sobre o acidente?
Nessa frase usamos hid, escondeu, que transmite a ideia oposta de told, contou, informou. Frase com sinônimo. Who informed you about the accident? Quem informou você sobre o acidente? Informed é um sinônimo de told, em contextos formais, pois ambos significam transmitir uma informação. Frase complementada. Who told you about the accident yesterday at school? Quem te contou sobre o acidente ontem na escola? Acrescentamos as expressões yesterday, ontem, e at school, na escola, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando mais informações de tempo e lugar. Who is talking to you? Quem está falando com você? A palavra who significa quem e é usada para fazer perguntas sobre pessoas. Exemplos. Who is calling you? Quem está ligando para você? Who's waiting outside? Quem está esperando lá fora? Is é o verbo to be, e nesta frase funciona como verbo auxiliar para formar o presente continuous, present continuous, indicando uma ação que está acontecendo neste momento. Talking é a forma ing do verbo talk, que indica falar ou conversar. A estrutura is talking significa está falando. Exemplos. She is talking on the phone. Ela está falando ao telefone. They are talking quietly. Eles estão conversando baixinho. To significa com, quando usado após o verbo talk para indicar com quem alguém está falando. Exemplos. I am talking to my friend. Estou falando com meu amigo. She talked to her teacher. Ela está falando com a professora. You significa você ou vocês e funciona como objeto da preposição to. Frase negativa. Nobody is talking to you. Ninguém está falando com você. Frase com antônimo. Who's listening to you? Quem está ouvindo você? Nessa frase, usamos listening to, ouvindo, que representa a ação oposta de talk to, falando com. Frase com sinônimo. Who is speaking to you? Quem está falando com você? Speaking to é um sinônimo de talking to. Ambos significam falar com alguém, embora speak seja geralmente um pouco mais formal. Frase complementada. Who is talking to you are now in the office? Quem está falando com você agora mesmo no escritório? Acrescentamos right now, agora mesmo, e in the office, no escritório, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando informações de tempo e lugar. Who did you meet at the party? Quem você encontrou na festa? A palavra who significa quem e é usado para fazer perguntas sobre pessoas. Exemplos. Who did you call? Para quem você ligou? Quem você chamou? Who did you see yesterday? Quem você viu ontem? Did é o passado do, verbo auxiliar do. Ele é usado para formar perguntas no simple past, passado simples. Quando usamos did, o verbo principal permanece na forma base. You significa você ou vocês. Na frase, you é o sujeito da ação. Meet significa encontrar ou conhecer alguém. Como a frase já possui o auxiliar did, usamos meet na forma base e não met. Exemplos. I met my teacher yesterday. Eu encontrei meu professor ontem. Did you meet her? Você a encontrou? A expressão at the party indica o lugar onde a ação aconteceu. Frase negativa. I didn't meet anyone at the party. Eu não encontrei ninguém na festa.
Frase com antônimo. Who did you avoid at the party? Quem você evitou na festa? Nessa frase usamos avoid, evitar, que transmite a ideia oposta de meet, encontrar. Frase com sinônimo. Who did you run into at the party? Quem você encontrou por acaso na festa? Run into é uma expressão muito usada no inglês com o sentido de encontrar alguém por acaso, sendo sinônimo comum de meet em contextos informais. Frase complementada. Who did you meet at the party last Saturday? Quem você encontrou na festa no último sábado? Acrescentamos last Saturday no último sábado, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando uma informação de tempo. To who were you speaking just now? Com quem você estava falando agora há pouco? Observação. Essa é uma forma mais formal de fazer a pergunta. No inglês do dia a dia, é muito mais comum dizer Who are you speaking to just now? Who significa quem, mas é usado quando a pessoa é o objeto da ação. Por isso, após a preposição to, usamos whom em contextos mais formais. Exemplo: To whom did you send the email? Para quem você enviou o e-mail? With whom did she travel? Com quem ela viajou? To significa para ou com, dependendo do verbo. Na expressão speak to someone, ela indica a pessoa com quem fala. Were é o passado do verbo to be e funciona como verbo auxiliar para formar o past continuous, passado contínuo. Esse tempo verbal indica uma ação que estava acontecendo em determinado momento no passado. Speaking é a forma ing do verbo speak, que significa falar. A estrutura you're speaking significa estava falando. Just now significa agora há pouco, indicando que a ação aconteceu há pouco tempo. Exemplos: She left just now. Ela saiu agora há pouco. I saw her just now. Eu ouvi agora há pouco. Frase negativa. I wasn't speaking to anyone just now. Eu não estava falando com ninguém agora há pouco. Frase com antônimo. To who are you listening just now? Quem você estava ouvindo agora há pouco? Usamos listening to, ouvindo, para expressar a ação oposta de speaking to, falando com. Frase com sinônimo. To whom were you talking just now? Com quem você estava conversando agora há pouco? Talk é um sinônimo muito comum de speak. Ambos significam falar, mas talk é mais frequente em conversas informais. Frase complementada. To whom were you speaking just now in the hallway? Com quem você estava falando agora há pouco no corredor? Whose boots are those? De quem são aquelas botas? Whose significa de quem é e é usado para perguntar sobre posse ou propriedade. Exemplos: Whose keys are these? De quem são aquelas chaves? Whose jacket is that? De quem é aquela jaqueta? Boots significa botas. Como está no plural, usamos o verbo are. Are é um verbo to be no plural. Ele concorda com o substantivo boots. Those significa aqueles, aquelas e é usado para indicar pessoas ou objetos que estão mais distantes de quem fala. Exemplos: The shoes are new. Aqueles sapatos são novos. Those houses are beautiful. Aquelas casas são bonitas. Frase negativa. Those boots are mine. Aquelas botas não são minhas. Frase com antônimo. Whose boots aren't those? De quem aquelas botas não são?
Transformamos a frase em uma pergunta negativa, expressando a ideia oposta de pertencimento. Frase com sinônimo. Who did those boots belong to? A quem pertence aquelas botas? Who did those boots belong to? Tem o mesmo significado de whose boots are those? E é uma forma muito comum de perguntar sobre o dono de um objeto. Frase complementada. Whose boots are those by the door? De quem são aquelas botas perto da porta? Acrescentamos by the door, perto da porta, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando uma informação de lugar. Whose camera is that? De quem é aquela câmera? Whose significa de quem é e é usado para perguntar sobre posse ou propriedade. Exemplos. Whose phone is this? De quem é este celular? Whose backpack is that? De quem é aquela mochila? Camera significa câmera. Como está no singular, usamos o verbo is. Is é o verbo to be na terceira pessoa do singular. Ele liga o sujeito ao complemento da frase. That significa aquele, aquela ou aquilo. É usado para indicar algo que está mais distante de quem fala. Exemplos. That car is expensive. Aquele carro é caro. That house is beautiful. Aquela casa é bonita. Frase negativa. That camera isn't mine. Aquela câmera não é minha. Frase com antônimo. Whose camera isn't that? De quem aquela câmera não é? Transformamos a frase em uma pergunta negativa para expressar a ideia oposta de pertencimento. Frase com sinônimo. Who does that camera belong to? A quem pertence aquela câmera? Who does that camera belong to? Tem o mesmo significado de whose camera is that? Frase complementada. Whose camera is that on the table? De quem é aquela câmera que está sobre a mesa? Acrescentamos on the table, sobre a mesa, mantendo a mesma estrutura da frase e adicionando uma informação de lugar. Which are the easiest lessons? Quais são as lições mais fáceis? Which significa qual ou quais e é usado quando estamos escolhendo entre um grupo específico de opções. Exemplos. Which book do you want? Qual livro você quer? Which students was today? Quais alunos estão ausentes hoje? Are é o verbo to be no plural. Ele concorda com o substantivo lessons, que também está no plural. The é o artigo definido e indica que estamos falando de um grupo específico de lições. Easiest é o superlativo de easy, fácil. O superlativo é usado para indicar o maior grau de uma característica dentro de um grupo. Lessons significa lições ou aulas. Frase negativa. These are the easiest lessons. Essas não são as lições mais fáceis. Frase com antônimo. Which are the most difficult lessons? Quais são as lições mais fáceis? Trocamos the easiest, a mais fáceis, por the most difficult, as mais difíceis, expressando a ideia oposta. Frase com sinônimo. Which are the simplest lessons? Quais são as lições mais simples? Simplest, mais simples, é um sinônimo comum de easiest em muito contexto de estudo, embora easy enfatize a
A facilidade e simples destaque a simplicidade. Frase complementada. Which are the easiest lessons in this English course? Quais são as lições mais fáceis deste curso de inglês? What would she like to drink? O que ela gosta de beber? What significa o que e é usado para perguntar sobre coisas, ações ou informações. Exemplos: What do you want? O que você quer? What are they eating? O que eles estão comendo? What é um verbo modal usado para expressar pedidos educados, desejos, preferências ou situações hipotéticas. Na expressão would like, ele significa gostaria de. Exemplos: I would like some coffee. Eu gostaria de um café. You would like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Na expressão she é o sujeito da ação. She significa ela. You'd like significa gostaria de. Após essa expressão, usamos to mais verbo. Drink significa beber. Como vem depois de to, permanece na forma base. Exemplos: She likes to drink water. Ela gosta de beber água. I'd like to drink some juice. Eu gostaria de beber um pouco de suco. She wouldn't like to drink coffee. Ela não gostaria de beber café. Frase com antônimo. How would she like to eat? O que ela gostaria de comer? Frase com sinônimo. How would she want to drink? O que ela gostaria de beber? Want to drink pode transmitir uma ideia semelhante ao would you like to drink, embora would like seja mais educado